E finalmente o atacante holandês Memphis falou sobre as negociações para renovar o seu contrato e garantiu que quer permanecer no Corinthians. Treinador Fernando Diniz assumiu a culpa pela derrota do Timão para o Platense na Neoquímica Arena pela Libertadores da América. E ainda falando sobre essa derrota, o paredão Hugo Souza pediu desculpas pelas falhas nos 2 gols adversários. Será que já está na hora do treinador Fernando Diniz dar mais espaços urgentemente ao jovem goleiro Cauê? Salve galera, nação corintiana, tudo bem com vocês? Antes de falarmos sobre esses assuntos, eu gostaria de pedir a vocês, por favor, deixem o like. Você que não é inscrito no canal, por favor, já se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação de todos os vídeos. Começando esse vídeo de hoje falando sobre as palavras, as explicações, tentativas, aliás, de explicações do treinador Fernando Diniz para tentar, de uma certa forma, encontrar palavras que expliquem a derrota do Corinthians para o Platense. O Fernando Diniz acabou assumindo a responsabilidade pela derrota na última partida da fase de grupos. Timão, infelizmente, nós sofremos a primeira derrota na Libertadores da América 2026 e foi dentro de casa, diante da fiel torcida, em um jogo que tínhamos uma expectativa enorme do Corinthians fazer um grande jogo, claro, para brigar pelas primeiras posições da classificação geral da Libertadores. Entramos nesse jogo já classificados para a próxima fase e ainda com a primeira colocação no grupo garantida. Deu tudo errado, perdemos por 2-0, um jogo horrível, o pior jogo com o Fernando Diniz em casa, e após a partida Fernando Diniz garantiu estar decepcionado e assumiu a responsabilidade pela derrota. Vamos para as palavras dele. Decepcionado, o time jogou mal. O treinador, quando o time joga mal assim, é o principal responsável. Jogou de uma maneira acelerada, com muita pressa. Era para cadenciar e acelerar na hora certa. Errou muito passe. A bem da verdade é que eles não criaram nada. Preocupar-me ia se fosse uma rotina do time. Obviamente que eu não gostei do que aconteceu. Quero aproveitar esse jogo para ser uma chance para melhorar o que precisa melhorar. O time deles teve mérito, porque foi muito dedicado na marcação. Jogou apostando naquilo, deu muito certo. Apostaram em jogo de uma outra transição e na bola parada. A gente teve infelicidade com o pênalti e o segundo gol. No segundo tempo melhorou, mas foi muito insuficiente e aquém do que poderia ter produzido. Então, o Fernando Diniz fez críticas à postura do Corinthians nessa partida, assumiu a responsabilidade e revelou decepção. A minha opinião quanto a essas palavras do Fernando Diniz é a seguinte: Fernando Diniz, ele assume a responsabilidade e, sinceramente, foi o pior jogo do Corinthians com o Fernando Diniz. O que me preocupa é que o Corinthians vem regredindo. Na Libertadores mesmo, os 3 primeiros jogos foram 3 vitórias. Os 3 últimos jogos dessa fase de grupos, nós não vencemos. Tudo bem que foram 2 empates jogando fora de casa, um na Colômbia e o outro no Uruguai, mas o jogo da noite da quarta-feira era obrigatório vencer. Brigaríamos pelas primeiras posições na classificação geral, chances ali entre terceira e quarta colocação, e agora se ficarmos ali no geral, entre os 7 primeiros, vai ser ali um grande acontecimento. Então, uma chance enorme desperdiçada dentro de casa. Para mim, o principal erro do Fernando Diniz foi ter colocado o Alan no meio de campo. Para mim, o Alan sobrecarregou o Garro e, devido a isso, o Garro tinha que voltar para fazer a primeira transição, porque o Alan não estava conseguindo, e ainda por cima o Alan não estava conseguindo marcar, deixando o Ranieri também sobrecarregado na marcação, e o Bidon foi o que mais tentou atuar ofensivamente, devido ao Garro estar recuando para fazer a primeira transição que o Alan deveria ter feito. Então, sinceramente, o pior jogo com o Diniz. Espero que isso que o Diniz disse da questão da melhora, que os jogadores realmente entendam e que o Corinthians aprenda com os erros dessa partida para não cometer mais, porque o próximo jogo da Libertadores serão 2 jogos que, claro, podem significar a classificação para as quartas de final ou a eliminação na competição.
E agora vamos falar sobre mais um responsável pela derrota do Corinthians para o Platense na Neoquímica Arena pela Libertadores. O paredão Hugo Souza, que errou nos 2 gols, pediu desculpas pelos erros cometidos e tudo isso, tudo que vem acontecendo com o Hugo Souza, principalmente após a não convocação para a Copa do Mundo e, claro, pensando em futuro, será que o Fernando Diniz já deveria urgentemente dar mais oportunidades ao jovem goleiro Cauê? Sofremos a primeira derrota na Libertadores 2026 e foi justamente dentro de casa contra o Platense, equipe que o Fernando Diniz estreou no timão e com uma vitória na Argentina. Uma derrota em que tiveram muitas falhas individuais, muitos erros de passe, mas o que chamou a atenção principalmente foi, na verdade, o que aconteceu com o Hugo Souza. Ele falhou nos 2 gols do adversário. Primeiro, ele saiu mal na bola que ele acabou desviando de uma forma ruim, a bola foi no braço do Garro, o árbitro marcou o pênalti. O segundo, ele foi tentar sair jogando quando era para dar um chutão e acabou entregando o segundo gol da equipe adversária. Após a partida, ele pediu desculpas pelos erros cometidos. Vamos para as palavras dele. A gente sabia que o primeiro lugar estava assegurado, mas queríamos vencer o jogo. Jogamos para vencer. Queremos os 3 pontos para nos colocarmos numa condição melhor dentro da tabela geral. Fico triste, peço desculpas ao torcedor e ao time. É o que a gente treina. Eu não vou deixar de fazer. Fico triste por ter errado. Infelizmente atrapalha, mas seguimos. Agora é seguir em frente e descansar. Temos um jogo importante pelo Campeonato Brasileiro. Que a gente faça um grande jogo para ir para a parada e consiga descansar para voltar o melhor possível. Vou errar, sou ser humano. Óbvio que vou ficar triste. Não foi a primeira e não vai ser a última. É levantar a cabeça e seguir em frente. Então, Hugo Souza pediu desculpas pelos erros cometidos, mas ali, pelas palavras dele, absolutamente que ele não vai desanimar e vai seguir firme, vai continuar trabalhando. A minha opinião quanto a essas palavras do paredão Hugo Souza é a seguinte: o primeiro gol do Platense, a falha do Hugo, é algo que muitos costumam criticá-lo, a saída do gol. O segundo gol do Platense, a outra falha do Hugo, é outro detalhe que também o Hugo costuma ser criticado, sair jogando com os pés. Sinceramente, na minha visão, essas falhas do Hugo, principalmente a segunda, que ele entrega a bola para o Zapiola, sinceramente, para mim ali foi mais falta de atenção do que a técnica, porque o Hugo, sabemos que ele não joga bem com os pés. Então, se ele tivesse tido uma atenção maior, uma atenção redobrada, ali, meus amigos, é pé na bola, joga a bola lá no campo de defesa do adversário. O Hugo está triste porque não foi para a Copa? Absolutamente que sim. O Hugo pode ter essa questão de oscilação porque não foi para a Copa? Sim. Contra o Peñarol, por exemplo, ele falhou. A sorte que o jogador adversário estava impedido. Contra o Atlético Mineiro, o Hugo também teve alguns lances ali, então isso é natural, foi uma decepção. Só que o Hugo deveria entender que ele, há 2 anos atrás, ele estava esquecido no mundo do futebol, tem que continuar se dedicando. A próxima Copa está aí. E muitos começaram a levantar a questão nas redes sociais se, por exemplo, o Fernando Diniz não deveria já dar férias para o Hugo e colocar o Cauê. Eu vou ser sincero com vocês. Independentemente do Hugo Souza falhar ou não, para mim, sinceramente, naturalmente, o Fernando Diniz deveria dar mais espaço ao Cauê. Esse jogo mesmo, contra o Platense, o Fernando Diniz deveria ter feito uma mescla, dado descanso para o Hugo Souza, tem jogo complicado contra o Grêmio final de semana. O Cauê, todos os jogos que ele fez, ele foi muito bem. Uma derrota horrível para o Fluminense no Maracanã por 3-1. Por incrível que pareça, o Cauê foi o melhor jogador da partida. Se não fosse ele, teríamos tomado um 6-7 do Fluminense naquela ocasião. A última vez que o Cauê jogou foi contra o Vasco. Ganhamos de 1-0 e o Cauê jogou demais. E o Cauê sabe jogar com os pés. E isso tira um pouco do peso do Hugo Souza. Sinceramente, para mim,
urgentemente o Cauê tem que jogar mais, independente se o Hugo falhar ou não. Precisamos ter um outro goleiro extremamente pronto, para quando precisar, não ficar aí batendo cabeça, de repente, sem opção. Enfim, é uma questão de opinião. Não acredito que o Hugo vai regredir a um tanto que, de repente, perca a titularidade, mas é um momento ali que ele precisa ter muito cuidado e evitar essas situações. E para finalizar esse vídeo de hoje, vamos falar sobre um dos nomes mais falados dos últimos dias, o atacante holandês Memphis. No jogo que marcou a sua despedida, não despedida que não vai renovar contrato, ainda não temos nada garantido, mas despedida antes da Copa do Mundo, porque agora ele viaja e vai se juntar à delegação da seleção da Holanda. O Memphis finalmente falou sobre as negociações para renovar o seu contrato e afirmou que quer permanecer no timão. Na derrota para o Platense por 2-0, o Memphis voltou a ser titular após mais de 2 meses. A última vez que ele havia sido titular tinha sido no dia 22 de março, empate contra o Flamengo por 1-1 na Neoquímica Arena, jogo em que ele deu um passe sensacional e na sequência saiu sentindo dores na coxa direita e depois tivemos a lesão de grau 2 confirmada. E depois todas as polêmicas, erro e tudo mais no tratamento, enfim. Depois de 2 meses, mais de 2 meses, ele voltou a ser titular. Não conseguiu jogar aquele futebol esperado, ainda busca ritmo de jogo e tudo mais. E no dia dessa mesma derrota para o Platense, a quarta-feira 27, saiu a convocação da seleção da Holanda e o Memphis está confirmado. Vai jogar a Copa do Mundo. Esse jogo contra o Platense, ele se despediu dos companheiros, não vai ficar de férias, não vai participar de todos os trabalhos com o Fernando Diniz, apesar que o último jogo da seleção da Holanda na Copa do Mundo vai acontecer, se eu não estiver enganado, entre os dias 25 e 26, 25, na verdade, contra a Tunísia, 25 de junho. Então, se de repente a Holanda não se classificar, o jogador retorna, mas a Holanda deverá se classificar para as oitavas. Então, nesse jogo que marcou a sua despedida, ele jogou todo o primeiro tempo. Após o fim da partida na zona mista, ele conversou bastante com os jornalistas, falou sobre as negociações pela renovação, finalmente, claro que não quis abrir detalhes sobre o novo contrato, na verdade ficou bravo quando foi questionado sobre valores, que espera que dessa vez seu contrato o mundo inteiro não saiba, mas ele acabou reafirmando que quer permanecer no Corinthians. Vamos para as palavras dele. Para mim, algo que eu adoraria é algo que eu não posso responder agora, mas eu quero ficar aqui. Eu não sou o que faz a oferta, a proposta e assina. Então, eu faço um ótimo esforço. Acho que sempre fiz um ótimo esforço aqui no Corinthians para proteger o clube, para proteger os torcedores. Nós devemos também concordar e ser honestos que eu experimentei coisas nos últimos 2 anos que eu não tinha experimentado na minha carreira antes. Eu vejo minha vida aqui. Esses 2 anos passaram rápido. Eu lembro a primeira vez que eu vim aqui, na primeira vez que falei com vocês, a situação em que o time estava. 2 anos depois, o sentimento é bem diferente. Ainda está longe do que eu quero alcançar aqui, do que o clube precisa, está longe de concluir essa luta. Eu disse na minha primeira entrevista que vim aqui com um propósito. Depois de 2 anos, muitas coisas aconteceram e meu propósito também mudou. Meu sentimento ainda está no Corinthians. Vamos ver, eu estou indo para a Copa do Mundo. Eu acho que meu trabalho aqui não acabou. Nós temos de nos juntar e conversar sobre o futuro para ver o que fazemos. Para mim, está claro que eu amo esse clube e quero ficar. Eu acho que já falei o suficiente, mostrei o suficiente. Acredito que todos entendem o que quero. O clube e a torcida sabem que eu amo o Corinthians. Eu amaria ficar. Parece mais bonito e mais fácil do que realmente é. Ao menos tento fazer o meu melhor para alcançar isso. Então o Memphis se declarou ao Corinthians e garantiu que quer permanecer. A minha opinião quanto a essas palavras do Memphis é a seguinte: o Memphis ali meio que desabafando, de uma certa forma ele sempre dá uma indireta nas questões políticas e tudo mais. É um jogador que comissão técnica, o executivo de futebol querem a permanência dele. A maioria de nós torcedores também. Tanto é que a campanha Renova com o Memphis
foi que acabou ali aumentando as buscas, as ofertas de empresas dispostas a ajudarem na permanência do jogador. Agora, a parte política, não, eles não querem a permanência do Memphis. Aqueles políticos que o Memphis criticou, e com razão, aqueles que não querem o bem do clube, aqueles que ficam o dia todo montando estratégias e tudo mais para comandarem o Corinthians e afundarem, na verdade, o Corinthians, eles não querem a permanência do Memphis. Enfim, para mim, sinceramente, o Memphis, ele meio que fala em um tom de despedida para a Copa do Mundo, mas, pelo menos pelas palavras, ele afirma que o pensamento dele está no Corinthians, que ele quer continuar. Eu já falei para vocês que eu não acho que ele fica, diferente do que eu quero. Volto a dizer, eu gostaria que ele ficasse. Claro, o Memphis que conseguisse jogar mais. Esse ano, o Memphis praticamente não jogou. Se despede, faz o último jogo antes da Copa e pouco produziu, claro, voltando de lesão. Apesar que a melhor chance que o Corinthians teve no primeiro tempo foi com ele. Enfim, então é algo que ainda teremos muitas coisas para acontecerem. O contrato dele, e estávamos achando, pelas informações que tínhamos, que é o registro dele na Federação Paulista, que iria vencer no dia 20 de junho. Na verdade, vai vencer dia 31/7, um tempo a mais. Enfim, vamos aguardar. Vamos acompanhar o que vai acontecer, mas o Memphis finalmente acabou falando sobre todas as negociações e mais uma vez afirmou que quer permanecer no Corinthians e, claro, se declarou ao timão. Então eram essas as notícias do Corinthians de hoje. Como sempre, peço a vocês, comentem, deixem aí nos comentários as opiniões de vocês sobre tudo que foi falado nesse vídeo. E também deixem o like, que isso é muito importante para nós. E você que não é inscrito, já se inscreva no canal, ajude a nossa comunidade a crescer cada vez mais, porque aqui sim é canal de corintiano de verdade. É isso aí, galera. Valeu, é nóis, um abraço. E vai, Corinthians!